Bom dia, meu nome é Diego Braz da Silva, minha tutora é a Marcela Jorge e o tema do meu trabalho é Atuação da fisioterapia no tratamento de pacientes portadores de paralisia cerebral. Bom, para dar início à minha pesquisa, eu fiz um levantamento histórico para descobrir como surgiu a paralisia cerebral. E com essa pesquisa, eu cheguei ao resultado que, em 1843 a 1853, um pesquisador e ortopedista da Inglaterra, chamado William John Little, relatou os primeiros casos de uma desordem médica que acometia um grupo de crianças nos seus primeiros anos de vida. Após muitos anos, em 1897, outro pesquisador, só que dessa vez era um neurologista, chamado Sigmund Skolefeld, com base nas pesquisas de John Little, traçou um perfil e determinou que esse grupo de pessoas teria o que era chamado de paralisia cerebral. Então, foi a primeira vez que esse termo foi utilizado. Desde então, várias pesquisas foram realizadas e várias especialidades voltadas à saúde dos portadores de paralisia cerebral têm elaborado estudos e propostas terapêuticas a fim de intervir na saúde desses pacientes e melhorar sua qualidade de vida. Bom, a introdução. E o que de fato é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral, ou encefalopatia crônica não progressiva, trata-se de uma lesão no cérebro em maturação, é um grupo distinto de distúrbios cerebrais, não é progressiva, mas é mutável. As alterações do movimento e na postura levam a alterações nas funcionalidades e alterações motoras, além de alterações sensoriais e cognitivas. E existem inúmeras causas para a paralisia cerebral, que podem ser classificadas como pré, peri e pós-natal. A paralisia cerebral é classificada segundo aspectos clínicos espástica, que é aquele mais recorrente, a extrapiramidal, a hipotônica, a atáxica e a mista. Já no que se refere à distribuição topográfica da lesão, ela pode ser classificada em tetraparesia, hemiparesia e diparesia. Bom, e a justificativa do porquê eu escolhi esse tema? Bom, é porque, em primeiro lugar, é uma das condições clínicas mais recorrentes nos consultórios de fisioterapia, em especial aqueles voltados para a população pediátrica e neurológica. Também para entender de fato o que era a paralisia cerebral, como ela ocorre, o que ela provoca de alteração no indivíduo. Também para trazer um respaldo científico sobre os reais benefícios da intervenção fisioterapêutica e fugir do senso comum, né? A gente sabe que existem técnicas que melhoram, mas será que a ciência nos mostra que de fato elas melhoram? E também buscar a melhora na qualidade de vida dos pacientes e familiares. Bom, o objetivo geral ou primário desse estudo era descrever os efeitos do tratamento da fisioterapia nas complicações decorrentes da paralisia cerebral. Os objetivos específicos ou secundários eram descrever o que é a paralisia cerebral e como ela ocorre, abordar técnicas de tratamento fisioterápico que integram o tratamento das complicações motoras da paralisia cerebral e, por fim, apontar os benefícios do tratamento para a melhora na qualidade de vida do paciente. Bom, a metodologia empregada para essa revisão bibliográfica foi a utilização de fontes de cunho científico, como as bases de dados Cielo e Google Acadêmico, ao longo dos últimos 10 anos, e as palavras-chave utilizadas para nortear a pesquisa foram fisioterapia, paralisia cerebral, tratamento, hidroterapia, ecoterapia e cinesioterapia. Bom, com relação aos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão eram artigos publicados nos últimos 10 anos, idiomas em português e em inglês, presença dos descritores também, e pacientes submetidos a intervenções fisioterapêuticas. Já os critérios de exclusão eram artigos de revisão, pacientes que apresentavam outras comorbidades ou doenças associadas e trabalhos com metodologia de difícil entendimento. Bom, ao final desse levantamento de artigos, nós encontramos 50 possíveis artigos para redigir o texto, porém 41 foram excluídos com base nos critérios de inclusão e exclusão, 9 foram selecionados para redigir o texto e 4 artigos apresentados hoje. Bom, o primeiro autor analisado foi
Camargos, que teve sua publicação em 2012, e ele objetivava avaliar a relação entre independência funcional e qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral. A amostra dele compunha 30 crianças com diagnóstico de paralisia cerebral. E, ao final dessa amostra, ele aplicou o questionário do PED durante sua pesquisa e, com base nele, ele encontrou uma correlação significativa entre os domínios de função física e limitação das atividades diárias, graças aos aspectos emocionais e comportamentais com todas as áreas do PED. O domínio da limitação das atividades diárias, graças aos aspectos físicos, e a percepção da saúde apresentaram relação com áreas de autocuidado e função social. A função global só apresentou relação significativa com o autocuidado e a saúde mental apresentou relação inversa com a mobilidade. Com esse artigo, a gente pode ver a importância de se aplicar questionários para ver o nível de evolução do nosso paciente. Já Borges, em 2010, objetivava identificar as dimensões funcionais comprometidas e observar a evolução da função motora grossa de crianças com paralisia cerebral submetidas a tratamento multidisciplinar em um intervalo de 4 meses. A amostra de pacientes dele incluía 27 crianças com idade entre 7 e 8 anos. Os resultados mostraram que mais de 50% das crianças estavam no nível 4 e 5 do GMFCS, e foi verificada a evolução da função motora grossa em todas as dimensões avaliadas, exceto na postura sentada, sugerindo que as transferências de postura e a locomoção devem ser focalizadas no tratamento multidisciplinar dessas crianças com PC. Mais uma vez, mostrando a importância de, além de ter uma boa intervenção, você aplicar um questionário a fim de nortear seu tratamento e delimitar o que realmente precisa ser tratado. Gomes, em 2013, objetivava descrever o tratamento fisioterapêutico aplicado em crianças com paralisia cerebral, tetraplégica, espástica, atendida pelos acadêmicos do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina do ABC. Ele selecionou 3 pacientes do sexo feminino e, após a intervenção fisioterapêutica, ele percebeu que houve inibição do padrão indesejado, que também houve redução da hipertonia e a melhora no controle cervical e de cintura escapular. Já Ávila Rocha, ele objetivava, deste estudo, foi analisar a atuação de fisioterapeutas em pacientes com paralisia cerebral tetraplégica espástica assimétrica após 11 atendimentos e interpretar os resultados. Ele selecionou apenas um paciente para realizar esse estudo de caso e, ao final, ele percebeu que houve melhora, sim, no desenvolvimento neuromotor do paciente, com redução da espasticidade, melhora do equilíbrio e da funcionalidade das atividades. Bom, com esse artigo, eu pesquisei algumas técnicas e separei aquelas que me chamaram mais atenção. E dentre elas estão a hidroterapia, a ecoterapia, a cinesioterapia e equipamentos de uso, como órteses, suítes, e com destaque especial para a hidroterapia, que promove ganhos que são impossíveis no solo, e que promove uma liberdade de movimentos, e todos aqueles efeitos da água, os efeitos físicos da água, promove uma melhora significativa no quadro do paciente, que são impossíveis em outras modalidades. A ecoterapia também. Montando no cavalo, o paciente consegue realizar movimentos em 3 dimensões, e esses movimentos também são impossíveis em outros tipos de tratamento, além de promover o autocontrole do paciente. Bom, agora Ávila descreve, após 11 aplicações de intervenção, que houve uma melhora significativa no que diz respeito à funcionalidade, ao equilíbrio, e a espasticidade foi reduzida. E Camargos chama a atenção para que, ao invés de a gente tratar somente visando a funcionalidade, é muito importante tratar visando a qualidade de vida também. Por isso, ele propõe a utilização de questionários para obter êxito no tratamento. Já Borges considerou o trabalho multidisciplinar para potencializar a função motora grossa e o desempenho funcional da criança com paralisia cerebral. E Gomes destacou a necessidade de se realizar intervenções precoces na criança a fim de melhorar o seu quadro clínico ao longo do tempo, porque dentro dessa pesquisa
foi identificado que o encéfalo imaturo tem alta capacidade de mutação, ou seja, ele tem alta adaptabilidade. Por isso é muito importante. Então, ele destaca também nos primeiros 6 meses a 2 anos de idade, que são pontos-chave para o início do tratamento. Já Bezerra delimitou algumas ações que o fisioterapeuta deve ter com relação ao seu tratamento e objetivando trabalhar na parte física, educacional, postural, procurar superar danos sensoriais, cognitivos e comportamentais, além de trabalhar sempre a autoconfiança, a autoestima do paciente, que é muito importante, e uma posição que melhore os movimentos e iniba os resultados indesejados. Já a conclusão. Ao final dessa pesquisa, podemos concluir que é necessário que se utilize diferentes técnicas a fim de maximizar o resultado, como, por exemplo, o uso aliado das técnicas convencionais de intervenção com o uso de questionários, como o PED, como o EMS, GMFCS. São todas ferramentas que complementam umas às outras e melhoram ainda mais a saúde do nosso paciente. O envolvimento dos familiares e cuidadores também é fundamental, porque, embora o tratamento seja desenvolvido na clínica, é na casa do paciente, de fato, vão aparecer as principais limitações. Então, por mais que cuidar do paciente seja importante, é importante ter uma boa relação com familiares e cuidadores. A aplicação de escalas como EMS e PED ajuda a conduzir o tratamento de forma mais eficaz, que é aquilo que eu falei, que ao longo do período, do tempo, você consegue apontar aquelas principais limitações que precisam ser tratadas e intervir nelas, além de nortear e informar para o seu paciente, para o familiar, como está o tratamento, se ele de fato está apresentando bons resultados. Bom, a maioria dos artigos aborda a paralisia cerebral em pediatria. Essa foi uma limitação que eu encontrei, e embora o foco do trabalho era descrever a paralisia cerebral em qualquer idade, a maioria dos artigos só tratava da pediatria. E outro ponto importante é que, embora o presente estudo tenha abordado algumas técnicas, ainda existem uma série de intervenções que podem ser realizadas na paralisia cerebral. Por quê? Como, por exemplo, o BOBAT, o RTA, e o RTA seria utilizado para complicações respiratórias. Existem pacientes de paralisia cerebral que possuem complicações respiratórias. Bom, essas são as referências utilizadas para a minha pesquisa, e esse foi meu trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.